Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje sobre as formas de a gente se atualizar em cuidados intensivos. É um tema bastante importante e que a gente precisa sim realmente saber como é que a gente pode fazer isso em terapia intensiva, que é muito importante para a nossa carreira profissional. Boa noite, Andréia. Boa noite, Cris. Sejam todas bem-vindas. Virlaine, bom dia. Boa noite. Vocês me escutam bem? O áudio tá tudo ok, pessoal? Mônica, boa noite. Seja bem-vinda também. Tamires, seja bem-vinda. Boa noite. Áudio tudo ok, pessoal? Boa noite, Priscila. Seja bem-vinda. Olá, Kátia. Seja bem-vinda também. O áudio tá ok, pessoal? Vocês me escutam bem? Tá tudo ok? Ok, obrigado, pessoal, pelo retorno. Obrigada, Déia, também pelo retorno. Enfim, hoje a gente vai falar sobre as formas de a gente se atualizar em cuidados intensivos. É muito importante que a gente, como profissional, como nutricionista, a gente entenda que a gente precisa estar, sim, atualizado em cuidados intensivos. E só para você que está chegando aqui agora no perfil, que tem muitos seguidores chegando novo aqui, essa live ela faz parte do pré-aquecimento da jornada nutricionista em UTI. Serão 5 lives que eu estarei com vocês aqui sempre às 20h20. A gente já começou desde segunda-feira. Na segunda eu expliquei para vocês sobre como é que você pode começar a atuar em cuidados intensivos, o que é que você precisa saber. Ontem eu falei sobre a grande dúvida que muitas pessoas têm assim que entra na UTI, o que é que você precisa fazer para que você não fique perdido. E a live de hoje é sobre as formas de você se atualizar em cuidados intensivos, que é extremamente importante e relevante, e é aí que é o pulo do gato para você entender o como é que a equipe vai te olhar diferente, de uma forma diferenciada, que você não vai se nivelar por baixo, você vai se nivelar por cima, de acordo com a sua atualização, de acordo com o seu conhecimento científico. Mas antes, quem ainda não se inscreveu na Jornada Nutricionista UTI, que é uma jornada onde eu irei te explicar sobre ventilação mecânica, gasometria, o que tudo isso tem a ver com a terapia nutricional focado claramente no que você precisa observar, no que você precisa discutir com o médico, o que você precisa discutir com o fisioterapeuta, se seu paciente está em ventilação mecânica, se seu paciente está utilizando, se tem alguma gasometria do seu paciente, é na jornada nutricionista UTI que eu irei te explicar. Terá material de apoio, é totalmente online, é 100% gratuito, é só você se inscrever. Você pode clicar no link da bio que vai estar lá para você, ou depois, quando terminar a live, você me manda no direct pedindo o link que eu já te encaminho, e assim você vai ter toda a oportunidade de conhecimento e de se atualizar em terapia intensiva. Só não esquecendo de uma coisa que é muito importante, que você esteja no grupo do WhatsApp, porque é por lá que você vai receber 100% de certeza o link da aula, o material de apoio, tudo a gente vai mandar por lá também. Claro que por e-mail, quando você se inscreve, você também terá acesso a esse material, mas a gente sabe que nem sempre o e-mail chega, ou você não vê, cai no spam, no lixeiro, e você se perde. No grupo do WhatsApp é 100% garantido que você vai ter acesso a esse material assim que você receber. Vamos ao tema. Eu já vou colocar aqui para quem estiver chegando já saber do que é que a gente está falando. Enquanto eu coloco o tema, como eu sempre peço para vocês, compartilha nesse aviãozinho aqui do lado com alguém que se interessa pelo tema, com algum nutricionista, com alguém que está estudando nutrição, que é seu colega, para que a gente possa ao máximo dissipar essas informações que é tão importante assim para a nutrição. Deixa eu só colocar aqui. Pronto, perfeito. Então, todo mundo agora que entra já vai saber do que a gente está falando. E como é que você vai se atualizar em terapia intensiva, que é isso que vocês querem saber aqui junto comigo na live. A grande questão de se atualizar é muito importante que você entenda o motivo de você se atualizar.
antes de eu te ensinar as formas que você precisa se atualizar. Mas a grande questão é, pense sempre que a atualização que você tem que pensar, ela gira em torno do seu objetivo. Qual é o seu objetivo? É você estudar sobre terapia intensiva? É você prestar assistência nutricional qualificada aos pacientes que você acompanha? É um conjunto de fatores que fazem com que você tenha esse estímulo para se atualizar sempre. E claramente é mais do que a sua obrigação, que você está ali cuidando de pessoas, cuidando de pacientes que estão hospitalizados, estão muitas das vezes no pior cenário da vida que ele já teve, que é dentro de uma hospitalização, passando por N situações, e nada mais do que justo você, enquanto profissional que está ali no cuidado do paciente, está fazendo a sua prescrição nutricional baseada em evidências científicas atualizadas e claramente de acordo com a evidência científica que tenha disponível. Então, a primeira coisa é o nível de comprometimento que você precisa ter com a assistência nutricional do paciente que você está acompanhando. Se você não sabe um tema, que isso é natural, é normal, ninguém sabe de tudo, se assuste quando uma pessoa fala para você que não tem dúvida sobre terapia intensiva, já tem anos de carreira, já sabe tudo, com certeza é balela o que ela está falando, porque ninguém sabe tudo, a gente tem um aprendizado constante a cada dia, por mais que você já saiba ter ali a prescrição nutricional no paciente, terapia intensiva, você vai aprendendo ao longo do tempo coisas que você fazia, que você começa a aprimorar, outras coisas que você fazia de uma forma ainda parcial e agora você consegue aprofundar. Sempre lembre disso. Quem te fala que já sabe tudo, não leve essa pessoa a sério, porque com certeza ela é balela e não é verdade isso. Sempre procure se atualizar e entender que você é capaz sim de entender, mas você precisa criar esse estímulo. E uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é que muitas vezes os colegas, quando me mandam em direct, falam: Lu, eu não consigo ler artigos científicos de uma forma frequente, eu não consigo me atualizar, eu tenho uma rotina muito extensa, 40, 44 horas de turno de trabalho, eu dou plantão no ISN, ou eu preciso trabalhar em 2 empregos para poder gerar um pouco de conforto para minha família, um pouco de qualidade de vida. A gente sabe que cada pessoa sabe realmente a realidade que vive, mas aqui eu não estou eu não estou te dizendo para você fazer coisas mirabolantes. É você ler um artigo por dia? Não. Se você lê, ok, tudo ótimo. Eu não consigo, por exemplo. Mas se você lê, tudo bem. Mas com que você consegue, dentro da sua rotina, organizar temas que são relevantes para você? Durante o plantão teve dúvida? Anota o que é que você precisa ali estudar, ou algo que você vivenciou no plantão, que você ficou perdido, não se lembra, não se recorda, alguma fisiopatologia ali passou um pouco em branco, anota para que durante um período da semana você separe, tipo, eu vou separar 1 hora por dia, ou meia hora por dia, ou então você separa ali 1 hora durante o final de semana. O importante é que você não perca essa necessidade, essa conscientização que você precisa se atualizar. E não espere ter motivação para se atualizar, para ler um artigo, porque muitas das vezes, dependendo do tema, do autor que você pegar, é um tema muito complexo, que vai gerar de você a necessidade de você estudar, mesmo que você não esteja com a motivação 100%. O segredo é, não espere estar motivado. Tenha um objetivo, um propósito definido que você precisa estudar determinado tema, que independente do seu dia, da sua motivação, de como você acordou, do que aconteceu ali no circuito, enfim, da família, enfim, coisas externas, mas o que importa é que você se atualize e busque sempre material científico de qualidade. E a grande questão que eu falei para vocês, se atualizar é, você sai da média, quando você sai da média, você já faz muito do que a média já faz. O sair da média não é você fazer coisas mirabolantes. Se você consegue, ok, sem problema. Mas só você se atualizar, você já sai da média que a gente vê
de profissionais, incluindo nutricionistas, incluindo enfermeiros, médicos, enfim, não importa. Todas as vezes que você vai se atualizar em temas relevantes à sua área, você sai da média daqueles grupo ali que você está inserido. E isso é extremamente importante porque isso te dá autonomia, isso te dá segurança, isso te dá flexibilidade no momento das suas escolhas, até em questão de você procurar um trabalho melhor, um emprego melhor, de acordo com o conhecimento técnico que você tem, que a gente sabe que é importante. Tudo aqui que eu estou te falando, ele faz parte de um conceito que eu já falei para vocês ao longo dessas lives, que a gente chama de hard skills, que são as habilidades técnicas, ou seja, é o seu conhecimento técnico, é a pós que você fez, é um curso que você fez, é algo relacionado a conteúdo técnico que você tem. Isso é importante, porque a primeira coisa que um recrutador vai ver de você, antes de te conhecer pessoalmente, é o seu currículo, é a base que você tem técnica, é importante ter, e claro que as soft skills, que eu já falei para vocês também, elas são altamente requeridas e importantes. Mas quando você se atualiza, você erra menos, ou seja, você sai da média, você tem autonomia do seu processo de raciocínio clínico, você não depende mais de nenhum outro profissional para você elaborar um raciocínio clínico. Claro que, como eu falei com vocês na live de ontem, você analisa o paciente, vê todo o perfil de paciente diagnóstico, vai a beira-leito, vê todos os medicamentos que estão lá, você elabora esse raciocínio clínico, você vai e discute com a equipe médica e depois com a equipe médica, fisioterapia, enfermeiro, seja conforme o caso que você está acompanhando, e depois você consolida esse raciocínio clínico. Perceba que o start inicial para você ter um raciocínio clínico, ele tem que partir de você. Só que para partir de você vai depender muito do seu repertório. O que a gente fala de repertório? É o que você tem de conhecimento técnico. Qual é o conhecimento técnico que você tem em determinado conteúdo? Claramente, se hoje eu te disser, olha, você vai atender um paciente hoje em terapia intensiva que tem uma doença que você não sabe ainda, não conheceu, não estudou nunca, obviamente, por você não ter repertório, você vai ter dúvidas. A grande questão é o que você faz com essas dúvidas. Você parte para frente para prescrever algo que você não sabe, ou você para e busca evidência científica sobre determinado tema. E é isso que você precisa entender, que você precisa fazer isso sempre que você estiver diante de um paciente em terapia intensiva. E a grande questão do nutricionista que se atualiza, do nutricionista que começa a perceber o seu valor e que demonstra o seu valor para os outros, é que ele começa a ocupar espaços vazios. O que são os espaços vazios? São os espaços que, infelizmente, a gente percebe que alguns profissionais acabam deixando por não se atualizar de forma técnica. Uma fala que seria para o nutricionista falar sobre determinado paciente, é um outro profissional que não entende sobre o cuidado do paciente, vai lá e fala. Então, aquele profissional ocupa um espaço vazio que o nutricionista deixou, sendo que a nossa área de atuação é prioritário nosso a prescrição dietoterápica. É função do nutricionista fazer isso. Então, a gente precisa ocupar realmente os espaços que é destinados para o nutricionista, para a equipe multiprofissional, e você só consegue fazer isso quando você tem um repertório técnico. Eu digo repertório técnico não é anos de experiência. Pelo contrário, quantas das vezes você viu um profissional, até coloque aqui embaixo se você já viu, coloque eu só para eu saber. Quantas das vezes você viu um profissional com muito mais experiência em terapia intensiva do que você, eu falo experiência em anos, e que de conhecimento técnico estava altamente fragilizado? Isso a gente vê em N profissões. E se você quiser comentar aqui, só coloque eu para poder eu saber se isso, com certeza, é muito provável que você já vivenciou. Isso demonstra para a gente a importância de a gente ter ao máximo atenção sobre atualizações que a gente precisa ter ao longo do nosso percurso. O
caminho para a terapia intensiva, ele é um caminho cheio de situações, de complexidade, de coisas que você nunca viu em faculdade, você não viu, ouviu de uma forma muito teórica, não teve a prática, enfim, então você precisa entender realmente o que é que você precisa ali alicerçar do seu conhecimento. E claramente que você precisa ocupar esses espaços vazios. Sempre lembre disso. Não deixe espaços vazios na unidade onde você trabalha. Ocupe sempre os espaços que é destinados para o nutricionista, para a equipe multiprofissional. Você tem que estar lá. Sempre ocupe esses espaços, porque se você não ocupar os espaços vazios, virão outros profissionais que irão ocupar esse espaço, ou até outro colega nutricionista mais qualificado que você e ocupa o seu espaço. Preste atenção nisso também. E uma outra coisa importante que muitas pessoas têm dúvidas é: Lu, quando eu me deparo com atualização científica, o que é que eu preciso utilizar? Eu estou aqui entre livro e artigo. Muitas das vezes vocês me mandam inbox, Lu, me dá uma dica, uma orientação de algum livro específico sobre terapia nutricional, algo em específico que eu possa estudar sobre terapia intensiva. Eu sempre falo para vocês, livro é interessante, é muito importante a gente ter livro, mas sempre perceba que o livro ele vai estar desatualizado em um determinado momento. Aquele livro passou por uma revisão antes de ser publicado, e ali pode ter um gap de conhecimento de alguns temas que estão no livro. Eu sempre falo que livro ele é muito interessante quando a gente pensa em fisiopatologia, entender a farmacocinética de medicamentos, de drogas vasoativas, de sedativos, por exemplo, dessas coisas que não vão mudar, que é algo que está ali já consolidado em literatura e que é importante que você entenda. Qual é o manejo que acontece no paciente na UTI? Algumas coisas irão mudar, obviamente, pelo conhecimento científico, mas muitas delas já estão ali consolidadas. Monitorização hemodinâmica, como é? Qual é a monitorização básica? Enfim, tudo isso você consegue em livros, ok. Só que tem a questão da desatualização quando a gente fala em terapia nutricional, por exemplo. A gente sabe o quanto é de evidência científica que a gente vê sobre terapia nutricional. E aí cabe a gente entender que quando a gente começa a falar sobre artigos, por exemplo, científicos, isso mostra pra gente que eles estão mais atualizados, só que aí cai no ponto negativo também. É você entender qual é a qualidade da evidência científica que você está ali estudando, que esse é um grande diferencial que vai dizer e vai diferenciar nutricionistas de nutricionistas. Aqueles que conseguem realmente identificar se o que está estudando, que tal recomendação, qual é o nível de evidência, qual é a fonte que esse autor está utilizando, que são coisas muito importantes. E aí eu já vou te dizer que eu não falei antes, mas aí você já vai pegar papel e caneta para você anotar algumas dicas, vamos dizer assim, que eu vou te dar para que você tente ao máximo entender qual é o artigo que você está estudando, o que é que você pode fazer para que você entenda as atualizações mais recentes sobre um determinado tema que você tem, que é muito importante que você esteja atualizado. Você vai contribuir com a equipe, você vai trazer evidências científicas, você vai conseguir aplicar realmente o que é que você vê nos artigos científicos na sua prática, claro que de acordo com o ambiente e a situação que você estiver. Quando eu te falo de ambiente, uma coisa que eu quero deixar aqui de mensagem para vocês, que é muito importante, sempre procure estar em ambientes com pessoas que saibam mais do que você. Isso é muito importante porque você cresce quando a gente fala do ponto de vista técnico e também como pessoa. Porque pessoas que sabem mais do que você em determinado tema, como eu falei para vocês, ninguém sabe tudo, mas em determinado tema, quando você está ali no círculo de pessoas que sabem mais do que você só tem a ganhar. E também você vai contribuir com determinados temas que eles sabem menos do que você. Então isso é muito importante porque tem a troca ali do conhecimento científico.
Já pegou papel e caneta para anotar? Então vamos lá. Como é que você vai saber se um artigo científico ele é realmente bom? Claramente, o que eu vou falar aqui para vocês é uma forma bem prática e também bem superficial do que realmente você vai conseguir identificar. Por exemplo, eu tive disciplinas no doutorado, no mestrado, que treinaram isso na gente para saber se o artigo ele tem evidência científica boa ou ruim, ou, enfim, como é que a gente vai qualificar esse artigo, e isso demandou um semestre ou 2 semestres de avaliação. E não sou eu, em poucos minutos, que eu vou conseguir te explicar tudo. Mas o intuito é despertar em vocês alguns temas para que depois da live, quando você escreveu aí no seu papel, você vá pesquisar cada um dessas que eu vou estar te explicando, cada um desses temas, esses pequenos subtópicos, para que depois você possa, sim, aprofundar no que realmente você ali tem dúvidas ou reforçar algo que você já sabia. Isso é muito importante. E primeira coisa que eu vou te dizer é: não seja um nutricionista que somente lê resumo. Se você vê muitos artigos e começar a olhar eles detalhadamente, às vezes o resumo ele diz coisas que não tem no artigo. E muitas das vezes eles não retratam realmente o que tem no artigo. Claro que quando o artigo ele é ruim. Olha o detalhe. E claro que o resumo do artigo ele é o primeiro tópico que pode chamar nossa atenção. É o título e o resumo. Mas não prenda a sua atenção e a sua conduta somente no que está no resumo. Leia o artigo da forma completa para que você possa entender ao máximo sobre o tema e extrair insights valiosos que você pode sim utilizar na sua prática hospitalar. Uma coisa que as pessoas não se, vamos dizer assim, pensam muitas das vezes é: pega um artigo científico, viu algo interessante que o artigo científico trouxe, quer trazer para a sua realidade. Só que a primeira coisa que você tem que sempre olhar: quem foi essa população que esse artigo estudou? Eram pacientes críticos de tal idade, que faixa etária? O motivo do internamento desse paciente na UTI era o quê? Trauma, pacientes clínicos, pacientes cardíacos? Poxa, será que isso se adequa à UTI que eu trabalho hoje, que é de queimados, por exemplo, se você atua na unidade de queimados? Será que isso é relevante eu trazer para a prática de alguns pacientes? Ou é uma UTI cardiológica que o estudo foi feito na sua maior parte e eu atuo numa UTI de trauma? Será que dá para eu trazer essas referências para esses pacientes que eu estou acompanhando? São coisas que você começa a perceber quando você começa a ler os artigos científicos. E claro que não invalida, é só para você entender realmente a análise crítica do que está no artigo e você trazer para a realidade. Uma outra coisa importante é: veja quem são os autores. Isso aqui é muito importante e valioso. A gente tem vários pesquisadores que pesquisam determinados temas, mas são pesquisadores que vivem em ambiente controlado, fechadinho. Alguns desses, eles não estão atuando na prática. E você, como nutricionista que atua na prática, você precisa ter a percepção de um profissional que também está na prática, para entender realmente se aquilo que foi feito no artigo, ele tem a chance e a possibilidade de ser reproduzido. Por que que no artigo se tem uma metodologia? Claramente é para explicar para a gente como foi feito o artigo científico e também para que ele possa ser reproduzido. Se você explica da forma detalhada, eu posso reproduzir aquilo de forma detalhada também em um outro artigo, por exemplo, ou até mesmo dentro da própria unidade onde eu esteja. E é por isso que você não pode pular a metodologia do artigo e ainda análise estatística, que também é muito importante. E como eu estava falando dos autores, ver quem são os autores, atuam realmente na prática, de onde eles são, eles têm conflito de interesse com determinado tema que eles estão ali estudando no artigo. Será que o artigo está te induzindo a utilizar uma dieta X, mas quando você olha o conflito de interesse, esse autor está ligado a alguma empresa?
Veja sempre isso para que você possa criar os seus insights e analisar o artigo sempre de uma forma criteriosa. Claro que não invalida, é só que você precisa entender realmente o que está por trás de algumas coisas que você vê. E a grande questão também que você precisa analisar é essa revista. Que revista é essa? Você precisa entender que você precisa olhar o fator de impacto da revista. A gente sempre tem como referência, pelo menos que ele seja 1 ou acima de 1, o fator de impacto. Isso você consegue ver no CAPES, você consegue ver claramente ali o JCR das revistas. Algumas revistas já deixam o JCR já no início da sua página inicial, já coloca o fator de impacto. Você pode analisar também pelo site da CAPES, se for a sua vontade. Mas é muito importante, você pode analisar o qualis da revista, tá no qualis A, qual a parte do qualis A, B, C, enfim. São coisas que você precisa começar a prestar atenção para que você entenda realmente a qualidade. Essa revista está indexada a alguma base de dados ou não está? É uma revista que não tem indexação ainda, que isso demonstra a qualidade da revista científica que você está lendo. São coisas que você precisa observar. Talvez para algumas pessoas esse tema é novo. Até porque quando a gente começa a se deparar na graduação, quando ensina a gente, pelo menos foi a minha experiência, ensinar a gente a fazer o TCC, enfim, muito se prendeu à regra da BNT. Ah, na metodologia assim, são tantas páginas. Ah, na conclusão é isso, isso e aquilo. Referência nesse estilo, Vancouver, a BNT, enfim. E aí, muitas das vezes se perde realmente. Como é que você olha a qualidade de uma evidência científica? Como é que você vai saber se essa revista ela tem um fator de impacto interessante, que você possa começar assim a utilizar aquilo ali como uma referência ou começar a ler realmente essa revista? Como é que você conhece os autores? São coisas que a gente precisa observar. E claramente a gente precisa entender os níveis de evidência. A gente sabe que no topo do nível de evidência a gente tem as revisões sistemáticas. A gente sabe que a série de casos, relatos de caso, elas ficam lá mais no baixo nível de evidência. Claramente a gente sabe também, se você não sabe, está sabendo agora, tem algumas doenças que elas são doenças raras e que séries de casos, relatos de casos, elas são bem interessantes para a gente entender. Mas quando a gente fala do universo do paciente crítico em geral, a gente sabe que a gente precisa ter estudos mais robustos, já que uma série de casos, um relato de caso não faz sentido para essa população. E você precisa entender quais são os tipos de estudos. É uma série de casos, é um relato de casos que eu já falei para vocês que é um nível mais baixo de evidência, não é interessante, a não ser que seja para doenças raras, por exemplo. É um caso controle, é um estudo de corte, é um ensaio clínico, e aí vem aquela questão de ser randomizado ou não, uma intervenção, um estudo transversal, que é um recorte, é um retrato do que você ali está estudando, do que os autores estudaram. Você precisa realmente saber qual é o tipo de estudo que você está analisando, até para você entender realmente se pode ou não ter uma relação causal, se ele está estabelecendo alguma linha, ali não fica factível fazer essa relação causal que o artigo está trazendo, e as revisões sistemáticas, que seriam esse nível mais alto aí de evidência científica, claramente superando a revisão narrativa, que ela já não tem esse critério todo de fazer a revisão da forma adequada, enfim, como ela deve ser utilizada. E eu quero te deixar também, quando a gente fala dos artigos, ver a qualidade, foque na metodologia do artigo. Não passe. Eu sei que muitas pessoas vai para a introdução só para poder entender mais ou menos o tema, às vezes nem vai para a introdução, já vai direto para os resultados, quer ver os resultados, vai para a conclusão, às vezes se prende no resumo, mas leia a metodologia. A metodologia vai te dizer como é que aquele artigo foi conduzido. É uma amostra de conveniência ou foi uma amostra que teve um cálculo amostral? Isso diferencia muito quando a gente fala de ter uma robustez no artigo científico, e isso é muito importante que você entenda claramente o que vai ali diferenciar essa atualização científica ou não.
Por exemplo, o artigo mais recente que a gente teve sobre terapia intensiva em relação à oferta proteica, quando você começa a ler metodologia, você percebe que nem todos os centros de estudo seguiram as fases da doença crítica para começar a fazer a progressão de terapia nutricional. E a gente sabe que respeitar as fases da doença crítica, por mais que essas fases ela seja dividida de uma forma teórica, mas ela acontece, mas a gente ainda está estudando esse tema, é muito importante que você respeite essas fases e é muito importante que você entenda realmente a importância de você observar esses pequenos detalhes nos artigos que você vai observar. Um outro ponto que vocês trazem muito e perguntam demais é: Lu, será que só eu leio em português, pegar artigos em português e eu vou estar ok com a atualização? Eu já te digo o seguinte: se você só vai ler em português artigos na língua portuguesa, sinto muito te dizer, mas você vai estar limitado do conhecimento científico. Até porque quem fala somente artigos na língua portuguesa, ele utiliza como base muitos artigos em inglês, que é a língua aí que é mais utilizada nos artigos científicos. Por exemplo, eu sou pesquisadora, eu publico artigos. Eu prefiro publicar os meus artigos na língua inglesa. Por quê? Não é desvalorizando a nossa cultura, mas é porque a gente consegue alcançar um número maior de pessoas a partir do momento que eu publico na língua inglesa. E claramente eu tenho artigos que estão publicados em português também, mas quando a gente tem um artigo científico, o pesquisador, o autor, ele quer que esse artigo científico seja levado a maior número de pessoas e a gente consegue fazer isso quando a gente começa a publicar em inglês, por exemplo. E não é à toa que você vê que as evidências científicas mais robustas, elas estão na língua inglesa, porque isso atrai a visibilidade de toda a comunidade científica para realmente ver aquele tema, estudar, contribuir e fazer ali as suas próprias atualizações e até reproduções daquilo que foi feito naquele artigo científico. Por isso que é importante que você abra o seu olhar, abra o seu horizonte. O inglês, para você ler artigo, não é o inglês que você utiliza. Não se preocupe, não é o mesmo inglês, vamos dizer assim, a mesma complexidade, é o mesmo inglês, mas não é a mesma complexidade que você vai ter no momento de você estar fazendo conversação. O inglês de artigos científicos, ele puxa muito mais para o inglês técnico. Tem palavras que você não vai entender, mas se você começar a entender o contexto da frase, o contexto do parágrafo, você consegue realmente entender o que está escrito. Por isso que eu lanço o desafio para você começar a ler, dar os seus primeiros passos em inglês. Começa a ler o artigo científico, coloca lá um dicionário, um Google Tradutor para ser mais fácil. As palavras que você não entendeu, vai colocando a palavra ali isolada para você entender uma conexão entre uma palavra e outra. E assim, ao longo do tempo, você vai conseguir ler claramente. Mas para te ajudar, já anote aí no seu papel que tem um site que você consegue traduzir o artigo em PDF, seja como ele esteja, ele já traz a tradução para você. Se eu não me engano, só figuras que ele não consegue estar fazendo a tradução, mas é o Online Doctor Translator. Já anota aí no seu papel que você pode sim utilizar, caso você deseje, se você quiser ir além, muito além, se diferenciar cada vez mais, pega o artigo em inglês e vai começando a dar os seus primeiros passos. Mas eu deixo para vocês esse site, que ele é gratuito e que você pode sim colocar lá o artigo, ou você quiser traduzir cada parágrafo isoladamente, num Google Tradutor, por exemplo, enfim, você faz conforme o que você queira. Mas aqui eu quero te estimular, que foi algo que eu recebi desde a graduação, que tente já dar os seus primeiros passos lendo diretamente o artigo em inglês. E você vai perceber, na primeira leitura vai ser difícil, na segunda vai ser difícil ainda, na terceira você já vai se habituando, na quarta você já começa a pegar o jeito, na quinta leitura você vai ver como vai fluindo muito melhor
no momento que você está lendo, porque as palavras elas vão ser muito parecidas e isso vai te ajudar bastante. E esse é o benefício da gente com o inglês técnico. Outra coisa muito importante é, quando você estuda sobre terapia intensiva, a gente sabe que tem muitos autores que eles publicam muito sobre determinado tema. A gente sabe que o professor Postmeier publica, a gente sabe que Van der Berg publica, a gente sabe que Pierre Singer publica, a gente sabe que o professor Van Zanten publica, a gente sabe que tem a professora Carla Prado, que é uma nutricionista que está lá no Canadá, ela publica bastante sobre composição corporal e tem alguns artigos também que a gente pode utilizar na nossa área. A gente sabe que a gente tem vários pesquisadores, tanto internacionais quanto nacionais. E o que eu te sugiro? Você pode criar alertas nas bases de dados, e aí eu vou te dar a base de dados que a gente mais conhece, que é a PubMed, tem os corpos também, e você pode criar alertas colocando o nome do autor. Vai lá, coloque Paul Westmeyer, por exemplo. O Paul, se eu não me engano, ele tem um Edmundo com E. E aí você coloca lá e você cria um alerta. Van der Berg, você coloca, cria um alerta. Você vai criando alertas de determinados autores que você se interessa pelo tema ou outros temas que você se interesse e você cria alerta, porque assim que esse autor publicar algo, você vai receber o alerta no seu e-mail. E você pode criar alertas também em relação ao tema. Por exemplo, terapia intensiva, nutrição, terapia nutricional, melhor dizendo, e paciente crítico. Você cria o alerta e você vai receber no seu e-mail cada vez que algum artigo for publicado utilizando aqueles termos que você colocou no alerta. E assim você vai gerando. Você gosta de estudar sobre arginina, glutamina, imunonutrição, pacientes oncológicos, aí você vai criando esses alertas para que você receba os artigos científicos. É fácil de você fazer, é só você entrar lá no site do PubMed, você coloca o tema que você está buscando e embaixo tem ali criar alerta. Você cria o alerta, você pode criar com base no e-mail seu do Gmail, por exemplo, ou você escolhe uma outra forma que tem lá disponível para você escolher. O importante é que você se atualize, que você tenha esses artigos publicados sempre na palma da sua mão. E claramente, quando você entrar no PubMed, você vai ver que você vai começar a precisar utilizar o que a gente fala de marcadores booleanos, operadores, melhor dizendo, operadores booleanos, que é o AND, que é o OR ou NOT. Eu vou te explicar cada um desses. O AND quer dizer que você está conectando uma palavra com a outra, ou seja, você coloca a terapia nutricional em inglês e bota AND, paciente crítico em inglês. Isso vai dizer para a busca ali no PubMed que você quer esses dois temas no momento da sua busca. E depois você pode filtrar por ano, enfim, o que tem lá disponível para você filtrar. E quando você utiliza o OR, quer dizer um tema ou outro na sua busca, e o NOT é quando você não quer determinado tema ali na sua busca. Por exemplo, o que é que eu utilizo? Muitas das vezes eu busco terapia nutricional, coloco em inglês AND, paciente crítico, NOT, criança, porque eu não atuo em pediatria. No momento, então, não me interessa saber artigos científicos sobre pediatria e você quiser também pode colocar de gestante, por exemplo, se você não atua nessa área. E aí não vai ser ali aqueles corpos de artigos científicos que vai vir para você. A partir do momento que você domina todas essas estratégias de busca, fica muito mais rápido e fácil a forma de você se atualizar em cuidados intensivos. E uma outra coisa que tem também que você pode utilizar são as redes sociais. O Instagram também tem a possibilidade de você estar seguindo alguma revista científica, nem todas estão aqui. Tem artigos, tem revistas, melhor dizendo, científicas que estão em outro site, em outra rede social, que não dá para falar o nome aqui, senão o Instagram derruba a minha live, mas você pode ir lá, aquela que começa com T e termina com R, você pode estar lá e você começa a seguir algumas revistas científicas. Sempre quando tem publicações, eles marcam o autor
o Twitter do autor, e assim você consegue até ver que autor é esse, se ele coloca lá na rede social coisas relevantes, importantes, para que você possa se atualizar. É uma forma interessante. Por exemplo, a última publicação que eu tive, eles me marcaram e eu repostei lá no meu também. Se você quiser, pode ir lá olhar. Você consegue ver resumos gráficos de alguns artigos. Enfim, são várias possibilidades que você tem de se atualizar em terapia intensiva. E uma coisa que eu quero te dizer que é extremamente importante é: todas as vezes que você lê um guideline, sempre observe um nível de evidência. Em guideline, em diretrizes, tem muitas frases soltas, que às vezes os autores colocam como um comentário, só que não deixa claro para o leitor que aquilo é um comentário, se você não começar a observar. Ou passou alguma coisa despercebida, a gente não sabe. Mas é muito importante que cada palavra que esteja ali, cada frase que seja uma recomendação para a gente utilizar na nossa prática, entenda qual é o que está por trás. Qual a referência que motivou essa explicação ou essa recomendação? Você vai olhando cada detalhe. Por exemplo, lá a recomendação de fibras no paciente de terapia intensiva. Por que que hoje é bem relutante as pessoas colocarem fibras? Claro que é pelas incertezas, pela questão ali do paciente ter um risco de isquemia intestinal em algumas situações, mas se vocês forem olhar a recomendação por trás disso, você vai ver que eram artigos da década de 90. Hoje a gente está em 2023. Será que de lá para cá não tiveram outros artigos científicos que validaram ou contraindicaram isso na terapia nutricional, na terapia intensiva? São coisas que você precisa se perguntar. Você percebeu isso? Faz uma busca no PubMed, como eu te falei agora. Coloca lá fibras em paciente e paciente crítico, procura algo para você utilizar alguma evidência científica mais recente. Será que realmente você não pode utilizar? Ou tem algum critério de você utilizar uma dieta específica para controle glicêmico no paciente na terapia intensiva? Vai lá, busca evidência científica. Será que tem uma revisão sistemática? Como é que é? Qual foi a qualidade dos artigos que estavam nessa revisão sistemática? Como é que você vai fazer essa administração do que você lê em guidelines? Isso é muito importante, e quando você começa a ler, você encontra muitos espaços sem respostas, muitas lacunas. Quando se fala principalmente de antropometria na UTI, aí tem artigos lá de 2000 dizendo que a antropometria tem as contraindicações porque o paciente pode ter edema, pode ter, enfim, várias coisas. E aí quando você vai olhar, a referência que o guideline utiliza é uma referência de 2000. Será que não tem algo mais recente que me diga, um estudo mais robusto, ou algo que me diga que dá para utilizar nesse paciente? Eu vou fazer o quê? Vou lá buscar no PubMed, como eu expliquei para vocês, como é que você vai fazer. E uma coisa que eu quero te dizer, esse conteúdo é extremamente valioso. Tem muitas pessoas que hoje ensinam isso cobrando. E eu não estou mentindo. Se vocês acompanham as pessoas em redes sociais, se vocês acompanham professores que já são da área, vocês veem claramente que o conteúdo que eu estou dando hoje, principalmente aí dos operadores booleanos, como é que você vai pesquisar, as palavras-chave, você precisa criar, já vou te dar uma dica. Procure sobre Pico, a estratégia Pico, que aí você vai saber realmente o que é que você vai pesquisar, cada palavra-chave que você vai utilizar de acordo com a sua pergunta. O que você quer saber? Você quer saber a arginina no paciente crítico? Utiliza a estratégia Pico, você vai saber quais são as palavras-chave e você vai no PubMed e utiliza tudo que eu te expliquei, o END, o O, o NOT, e aí você começa a ter esse raciocínio clínico e também, claro, coeso com a evidência científica. E como eu te falei, esse conteúdo que eu estou te dando hoje de forma gratuita é um conteúdo que muita gente dá e vende aqui na internet. E eu estou te dando hoje de forma gratuita, te ensinando realmente por quê. Isso valoriza o nutricionista. O nutricionista é valorizado, eu também sou valorizada, à medida que cada colega
em cada estado, começa a ocupar espaços vazios na terapia intensiva. Eu, como a nutricionista aqui no hospital, eu só tenho a ganhar também. E é isso que a gente precisa entender. Quando um colega cresce, ele cresce a profissão, ele cresce a categoria nutricionista. E a gente precisa aprender isso, a gente precisa colaborar também com isso. O que eu estou te ensinando hoje, ensine para outras pessoas, para outros nutricionistas, ensine ao residente que você está acompanhando, ensine a um estagiário que você está ali acompanhando, por mais que ele não vá seguir a área clínica, ele vai seguir uma outra área, mas ensine eles isso. Porque o conhecimento, quando a gente ensina, a gente aprende, a gente retém muito mais. O que eu estou te dizendo hoje, eu precisei fazer aqui um roteiro para eu não me perder em nada. Eu tive que revisar algumas coisas para eu não esquecer de nada. E agora eu estou te ensinando. Então, eu estou aprendendo de novo o que eu estudei há anos atrás, o que eu voltei agora para ver se tem algo de diferente, algo de novo. E você vai fazer isso. Você vai aprender e colaborar. E a gente só tem a crescer enquanto profissional, que isso é muito importante. Isso, Thaís, para a gente se manter sempre unidos. É clichê, pode parecer clichê, mas isso é altamente importante. A gente vê em outras categorias isso acontecer, a gente vê isso muito claramente, só que a nossa classe, ela precisa se unir. Ninguém tem que ser melhor do que ninguém, gente. A gente precisa claramente, claro que você, quando é um profissional diferenciado, você vai se diferenciar da média do que se tem. Obviamente, isso é óbvio, isso acontece, e isso é interessante até para a gente ter essa nuance da atualização científica, também da motivação da pessoa, também do propósito que a pessoa tenha, mas o importante é a gente estar, sim, contribuindo no crescimento da classe profissional. Vocês têm alguma dúvida, algo que vocês queiram perguntar? Foi muito conteúdo? Como é que foi, pessoal? Vocês gostaram? Como é que estão aí de dúvidas? Me mande aqui para a gente estar discutindo. Isso, Classes Unidas tem muito mais força, obviamente, do que a gente começar a criar divisões na nossa área. É muito importante que a gente tenha essa força e que a gente demonstre realmente que a gente é uma categoria unida. Ninguém precisa ser melhor do que ninguém, mas um ajudando ao outro. E aí, pessoal, tem alguma dúvida, algum comentário? Antes de a gente fechar a live, só lembrando, quem não se inscreveu na Jornada Nutricionista em UTI, ainda dá tempo. As inscrições estão abertas, a gente começa a jornada no dia 31 de julho e vai até o dia 6 de agosto. Ela é um pedacinho do que a gente tem no Ventila Nutri. Para quem não conhece, é um curso específico que eu tenho com Priscila, fisioterapeuta, que a gente ensina ventilação mecânica, a gente ensina gasometria, eu falo sobre terapia nutricional. Priscila traz a visão do fisioterapeuta, o que você precisa observar. A gente tem médico no curso explicando sobre gasometria, a gente tem enfermeira, a gente tem fonoaudióloga falando sobre a ingestão em pacientes em ventilação mecânica, traqueostomizados, enfim, a gente tem aí vários profissionais que estão juntos com a gente. Cursos, eu indico o Ventila Nutri, e livros eu já coloquei para vocês, Thaís, aqui, não sei se você viu, teve a oportunidade de ver nos stories, mas eu coloquei um livro bem interessante sobre medicina intensiva, do professor Luciano Azevedo, um dos organizadores, que ele é bem prático, bem resumido. A gente sabe que a gente tem a Bíblia da terapia intensiva, que ela é bem interessante ter também, mas o livro do professor de medicina intensiva, você pode procurar aí, se eu não me engano, da editora Saraiva, não lembro agora. Manoli, eu acho. Saraiva não, olha só, Saraiva. Da Manoli, professor Luciano Azevedo, que é um dos organizadores. É bem prático, mas bem interessante. Ok, Thaís, pode colocar no Google, medicina intensiva, um dos organizadores é professor Luciano Azevedo. É professor da USP, se eu não me engano. É bem interessante, é bem prático. E já fala diretamente no que precisa. Olá, Regina, muito obrigada pelo retorno aí do Ventila Nutri. Obrigada.
Mas enfim, vocês têm alguma dúvida, pessoal? Quem está entrando agora não conseguiu ver a live, eu vou deixar a live salva, porque é um tema relevante, é um tema muito importante para que o nutricionista ele se atualize, ele precisa entender o quão é importante estar atualizado, e é isso que a gente está trazendo aqui para vocês nessa jornada nutricionista no TI e também nessa sequência de lives que vocês estão aqui assistindo comigo no Instagram. Amanhã quem vai estar com a gente é Priscila Fontana, fisioterapeuta. A gente vai falar sobre como ter segurança dentro da própria UTI, como perder o medo do paciente crítico. Amanhã esteja aqui, pergunte bastante para Priscila. Priscila é uma das fisioterapeutas que eu tenho como referência lá no hospital. Não é à toa que ela está comigo no Ventila Nutri. Ela é muito dedicada, ela é uma profissional excelente. Quem trabalhou com ela, quem foi aluno dela, estagiário dela, sabe da importância que Priscila tem lá na formação dos nossos alunos da nutrição, enfim, que acompanha ela também nos momentos lá das discussões, da beira-leito, da eletroestimulação, do ultrassom que a gente está começando agora. Amanhã vocês vão ter a oportunidade de estar aqui junto com a gente fazendo perguntas para a Priscila também. Não perca, amanhã às 20h20 a gente se encontra. Coloca aí na sua agenda e eu vou colocar no feed também. Você pode colocar, vou colocar nos stories, você coloca lá para ser avisado assim que eu entrar ao vivo com vocês. Uma boa noite, eu honro que vocês estejam aqui comigo. Quero agradecer pela presença de todos vocês. Muito obrigado por se manterem comigo até agora, quase 9h30 da noite. Olha só, a pessoa já tá doida já para dormir, que amanhã vai trabalhar. Eu trabalho no HU aqui da UFBA, aqui da Bahia. Eu trabalho aqui. Sim, mas a gente se encontra amanhã. Uma ótima noite para vocês, uma boa noite de descanso para vocês. Amanhã estou de plantão. Se você também estiver de plantão, desejo um ótimo plantão. Se você está de folga, que aproveite as suas folgas, resolva o que você precisa resolver, que você tenha uma qualidade de vida, uma qualidade, uma folga ótima também. Te desejo isso e amanhã a gente se encontra. Um beijo e tchau.